Nós seguimos agora para mais uma palestra, dessa vez sobre conjuntura econômica da região de Campinas. Quem vai falar com a gente é a professora doutora Nancy Gorgulho Braga. Ela é economista e PhD em administração de empresas pela Universidade da Flórida. Nancy é mestre em economia política, conselheira do Corecon São Paulo e coordenadora da Comissão da Mulher Economista. A mediação da apresentação será do delegado do Corecon em Campinas, Antônio Roberto Fernandes. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar participando desse importante evento aqui no estado de São Paulo. E como delegado do Conselho Regional de Campinas, eu agradeço à presidência, aos conselheiros, né, por essa oportunidade de podermos demonstrar um pouco do município de Campinas a todos. E, no caso, o foco seria destinarmos atenção para o período pós-pandemia. Campinas é uma cidade bastante importante, é uma cidade que eu acho que é a única cidade do Brasil do interior que é sede de um tribunal, que é o caso do TRT, 15ª Região. É uma cidade que tem muitas oportunidades de negócios, é uma cidade que tem bastante foco no setor de serviços, já foi bastante no setor industrial, e que temos aí o setor de construção civil também bastante pujante agora, retomando suas atividades. Passo, então, a voz para a professora Nancy, né, digredir aí um pouco sobre o município de Campinas e os municípios da região. Boa tarde, professora. Alô, alô. Boa tarde a todos, muito obrigado ao economista Antônio Roberto, e já falou um pouco da região de Campinas. A região metropolitana de Campinas, ela tem uma população, por favor, passa o slide para mim. Não tem ninguém vendo. Tem importância, eu vou falando aqui. Ela tem uma área regional de 3.792 quilômetros quadrados, num raio de 20 quilômetros, 3.300.000 habitantes. Se aumenta o raio de 40 quilômetros, vai mais de 5 milhões de habitantes. É uma região bem próxima de São Paulo, mas ela possui 12% da população do estado, mas 18% da riqueza industrial do estado de São Paulo. E a região metropolitana de Campinas abrange 20 cidades. No outro slide tem, se alguém puder passar, as cidades são Americana, Arthur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Dos 20 municípios da região de Campinas, 7 estão entre os maiores PIBs do Brasil, entre os 100 maiores PIBs do Brasil. Só que nós temos a região de frutas, a região da estância hidromineral, estância climática, a região de Olambra, que é a região das flores. Então, nós temos uma região metropolitana muito desenvolvida e muito promissora, que dessas cidades, eu me lembro uma época que o prefeito de Morungaba,
Ele falava que não aguentava mais pedir para fazer parte. E falou, pelo amor de Deus, vocês não podem, lá no Conselho de Economia, falou comigo, dá uma carta, uma apresentação que eu quero Morungaba fazendo parte da região metropolitana de Campinas. Eu falei, puxa, sinal que é bom, que ele não queria ir para o outro lado, não sei nem qual seria o outro lado. Mas é uma região muito desenvolvida. Nós temos, no ambiente de inovação, 5 parques tecnológicos, 2 incubadoras, 2 aceleradoras de startups. No comércio e serviços, nós atraímos um público exigente que busca atividades culturais, produtos e serviços de alta qualidade. Para vocês terem uma ideia, todo produto que até pouco tempo, acho que até hoje ainda é assim, que vai ser lançado, eles lançam primeiro em Campinas e Curitiba. Se o produto for aceito em Campinas e Curitiba, eles lançam para o Brasil, porque Campinas é um termômetro pelo grau de exigência do público. Então, haja vista como é, né? Nós temos 45 universidades, escolas técnicas, 79, 80 hospitais, centros de pesquisa e desenvolvimento, 20, parques tecnológicos, 5, shopping center, 16, cinemas, 22, clubes, 33, museus, 31, teatro, 45, para 5 milhões de habitantes, num raio de 40 quilômetros. Só que a taxa de desemprego, ao longo da história, ela foi uma das menores do país, a taxa de desemprego de Campinas. E a PEA, que é a população economicamente ativa, ela soma 2 milhões de pessoas. E a renda per capita entre as 5 maiores do país. Então, vocês vê Campinas e predominância de classe média. Não tem muita favela, não tem muita área, 95% da área geográfica não tem população em área de favela e área de risco. A representatividade relativa do PIB de Campinas, a gente olhando aqui, olha, 9,26%, está pequenininho aí, da região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo. Então, dá 9,26% do estado de São Paulo, de Campinas, dá 2,81%, da região metropolitana, 9,26%, e no PIB do Brasil, 2,94%. Pode passar. Outro dado importante, apenas a região metropolitana de Campinas e a região metropolitana de São Paulo tem foco em todos os segmentos da indústria, em toda a América Latina. Então, haja vista a importância de Campinas e região, maior concentração industrial do estado e do país, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Concentração com foco em todos os segmentos da indústria, química, agroquímica, agroindústria, bens de consumo, bens de capital, têxtil, papel, celulose, embalagens, bens de consumo não duráveis e semiduráveis. Eu esqueci de colocar aqui, mas o maior aeroporto de cargas do Brasil, e ele realmente está superdimensionado, mas o aeroporto de Campinas é ultramoderno, ultra espaçoso, foi eleito o melhor pela população, mais confortável, mais o melhor mesmo. Avançado, mas é assim, de bem, sabe, de ambiente gostoso, de tudo, ele foi eleito o melhor do Brasil. A região metropolitana de Campinas, maior volume de indústrias automotivas, sejam fábricas, montadores ou autopeças,
maior número de indústrias eletromecânicas e de produtos seriados da América Latina, maior entroncamento rodoferroviário do Estado, e um dos maiores do país, maior concentração de centros de distribuição do país na área de comércio e serviços. Campinas, para qualquer lugar que você for sair, você tem pista dupla. Você tem a Dom Pedro, você tem a Anhanguera, você tem a Bandeirantes, você tem a Magalhães Teixeira, se você vai ali para Itapira, Mogi Guaçu, tem, que eu não lembro o nome, para qualquer lugar que você for, é pista dupla. E haja vista a rodovia dos Bandeirantes, que é a mais desenvolvida do país, é de Campinas, né? O que mais? Maior consumo per capita e arrecadação de impostos do país, depois da Grande São Paulo. Está no outro slide. Ela tem um PIB estimado em 60 bilhões, o que representa 9% do PIB do estado de São Paulo e 2,5% do PIB nacional. Possui o maior aeroporto de cargas do país e um dos maiores volumes de importação, exportação. Então, eu estou falando a parte boa de Campinas. Possui, Paulínia é o PIB per capita maior do estado de São Paulo, é onde tem a refinaria de petróleo e produção de combustíveis fósseis do país. Faz parte da região metropolitana de Campinas. Maior concentração da indústria de energia renovável e de veículos elétricos. Maior concentração de investimentos produtivos em pesquisa e fontes alternativas do estado. Campinas é a maior fornecedora de equipamentos e tecnologia de fontes renováveis do estado de São Paulo. Tá. As regiões metropolitanas do Brasil por PIB nominal. Então, nós temos as regiões metropolitanas, tem a de São Paulo, do Rio de Janeiro, Distrito Federal em torno, Belo Horizonte, depois, em quinto lugar, a região metropolitana de Campinas. Mais importante, maior até, do que a de Porto Alegre. Bom, então vocês viram que a região é rica, é o interior, mas é um interior avançado. Agora nós vamos falar da pandemia. A pandemia veio, uma coisa muito triste, estava tudo certinho, redondinho, com todas essas coisas de Campinas e região, e como não podia deixar de ser, também Campinas sofreu Está passando muito rápido. Bom, tá bom. A Campinas também sofreu com a pandemia, com o vírus, com a crise da Covid e tudo. E do mesmo modo que abalou o mundo inteiro, abalou o Brasil. Mas nós vamos falar agora da economia pós-pandemia. O que aconteceu com Campinas? Teve uma queda muito grande, abertura de empresas. Em 2019, teve 15% a taxa de abertura de empresa. Tinha as empresas ativas, 127.540 em 2019. Empresas abertas, 27.374. Empresas extintas, fechadas, nessa época, 10.151. E um saldo de 17.223. Então, a taxa em 2019 foi de 15,61% de empresas abertas. 2020 entrou a pandemia. Então, a pandemia começou em março. Então, se a gente pega aqui, teve 145.919 empresas ativas. As abertas, 27.685, extintas, 9.300. Em 2020, em plena pandemia, um saldo de 18.379.
e taxa de abertura de empresa de 14,41. Ou seja, 1,2% de diferença de 2019 para 2020 em plena pandemia. 2021, ainda continuou a pandemia, né? Que teve a Ômicron, teve as variações do vírus. Empresas ativas, 166.765, um pouco a mais ainda, 1.000 a mais, 1.200 ou 800, não sei. Total de empresas abertas, 33.615 em 2021. Ainda na pandemia, empresas abertas, com outro foco, com outra coisa, porque muitas sofreram, mas outras surgiram. Houve um redirecionamento de necessidades, né? Haja vista máscara, oxigênio, luvas e outras coisas decorrentes da pandemia. Empresas extintas, 12.769, um saldo de 20.846. E a taxa de abertura de empresas ficou pouquinho abaixo só de 2020. Então, teve a pandemia, teve sofrimento, mas olhando pela abertura das empresas, a variação foi muito pouca nesse sentido. Pode passar o próximo, por favor. Evolução do saldo de emprego da região metropolitana. Em 2019, o saldo era de 9.967. Em 2020, no auge da pandemia, ao final do ano, porque é o saldo, né? Teve menos 4.164 de emprego. Em 2021, ainda na pandemia, 64.703 empregos em 2021. E 2022 estava até julho, mas eu não quis colocar aqui, porque aqui está o ano. E 2022 teria o dado até junho só. Então, seria metade, eu não quis misturar o gráfico. Mas ontem, na abertura do Congresso, o doutor Otaviano Canuto fez um balanço, um raio-x da economia do Brasil, e ele falou do mundo até, ele falou da economia do mundo também. E ele falou da economia do Brasil, do PIB que está crescendo, já mudaram várias vezes que eles acham que vai crescer tanto, de repente cresce mais, da taxa de emprego que aumentou muito, que caiu a taxa de desemprego. Então, ele falou em termos do mundo e em termos de Brasil. E depois eu estava assistindo lá a participação de Ribeirão Preto e Bauru. Acho que foi Ribeirão Preto e Bauru. E eles também tiveram uma parte positiva. E aqui a região de Campinas não foi diferente. Então, em 2019, com 9.967, 2020 negativo de 464, e 2021 de 64.703. E 2022 também continua crescendo e o saldo do desemprego menor. Bom, pode passar para o próximo. Esse é o mais importante que eu acho, é o seguinte, a abertura das empresas, os investimentos. Então, esses dados são da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, da Fundação SEAD. Olha, em 2019, nós tivemos 6.899.740.000 de investimentos para Campinas. Em 2020, 1.187 em plena pandemia, 490. Em 2021, 3.768.280.
e agora a previsão de investimentos para a região metropolitana de Campinas. Isso é o mais importante, que é o termômetro para as empresas, para os investidores, o que mais eles veem onde vai ter investimento. 16 bilhões, 574 milhões, 860 mil reais de investimentos para a região metropolitana de Campinas. Então, eu sou naturalmente muito otimista. Então, o presidente do Corecon sempre fala para mim: que mundo você vive, Nancy? E eu falo: vivo no mundo de Campinas, aqui perto de São Paulo, é muito perto de São Paulo, eu vou 2 vezes por semana para São Paulo, e eu consigo ir a teatros e shows muito mais do que o pessoal que mora lá, porque a gente sai daqui específico para ir lá, né? Então, eu amo a região de Campinas, acho que ela é muito promissora. Eu, por ser otimista, eu vejo o lado positivo, mas os dados não mentem. Então, isso daí foi todo pesquisado, com toda o meu otimismo, os dados não mentem. Então, muito promissor esse 2022, 2023, a pandemia acho que já faz parte do passado. O delegado Antônio Roberto quer complementar alguma coisa? Claro, sim. Parabéns pela exposição, muito bom. Realmente, esse panorama foi excelente, realmente, né, para a região metropolitana de Campinas. Inclusive, hoje até recebemos a notícia de que as máscaras estão sendo dispensadas no transporte público, né? Então, é um sinal de que realmente esse período tão perverso que foi a pandemia, que inclusive Campinas no passado foi atacado com outro período perverso, que foi a febre amarela, onde muita gente que morava na cidade de Campinas foi para cidades até de outros estados, né, por conta de uma doença severa do passado. Felizmente, eu acho que essa não gerou uma onda de migração de pessoas tão acentuada, né? Então, porque era um problema nacional e, felizmente, eu acho que a cidade sai com menos cicatrizes desse evento, né? Acredito que nós aprendemos bastante a trabalhar de modo remoto, então, eu acho que de todo evento ruim, né, ainda existe alguma coisa de bom como aprendizado e como evolução. Então, eu agradeço bastante. Não sei se a equipe tem algumas perguntas para formular. Eu posso falar uma coisinha que eu esqueci, que eu quero agradecer, porque essas palestras, essas coisas, elas ficam salvas e gravadas lá na TV Economista, lá no Conselho. Eu queria agradecer muito o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campinas, porque ele me ajudou com esses dados, porque pegar esse período recente, que os dados, eles vêm sempre o passado, né? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico me ajudou muito e eu queria agradecer o nosso secretário, né, da região. É o Bocaletti? Hã? O Bocaletti, sim. Bocaletti, sim. É. Eu acho que eu conheço ele, porque eu tenho bastante contato na área jurídica, mas eu lembro, me parece que já tive contato com o Dr. Bocaletti em algum evento. Okay, Gustavo Bocaletti, o doutor Gustavo Bocaletti. Sim, eu acho que é advogado. Ele é o secretário de Desenvolvimento de Campinas, a secretária do prefeito também me ajudou muito, a senhora Janice Mafuz,
sabe? Porque é difícil mesmo com SEAD, com coisa, a gente levantar esses dados todos recentes, porque são dados recentes. Daqui a 5 anos a gente vai ter tudo na mão. Mas você pegar de 2022 é É verdade. complicado. E eles me ajudaram, que eu queria agradecer muito, que foi muito produtivo, né? Perfeito. Ótimo, então. Tanto a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Negócios e também a Secretaria de eh, Negócios Econômicos aí também, eles são bastante atuantes lá e eu já tive também alguns contatos com eles, né? Então, é muito bom. A Prefeitura de Campinas, sempre através o Porta Aberta, está sempre procurando receber novos empreendedores, novos, né, empresários, né? Então, acho que, pelo menos a de Campinas, eu não conheço tanto de outras cidades, mas a gente percebe essa modernização aqui na estrutura do pátio municipal aqui. É. E foi muito bom mesmo, foi muito. E é uma região mais desenvolvida, né? Sim, Do sim. Brasil, região metropolitana, fora de São Paulo, né? Ela está em quinto lugar no Brasil. E Então, quando foi em maio, eu voei para o Rio Grande do Sul, num casamento de um irmão meu, e eu conheci o novo visual aqui do aeroporto de Campinas, então realmente ficou bem moderno, né? O sistema de embarque, né? Então acho que Campinas está sendo bem aproveitado e vamos torcer para que outras companhias aéreas aumentem a oferta de voos aí, porque inclusive hoje estava lendo que a Azul está colocando alguns outros voos regionais, né? Então, é muito bom que tenhamos mais opções aqui na cidade. Perfeito. Bom, então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade junto do Corecon por esse importante evento, né, de mostrar um pouco uma fotografia da região metropolitana de Campinas. Agradecemos bastante a doutora professora Nancy Gorgulho e vamos torcer para que esse evento se repita por outros anos, agradecendo então ao Corecon e ao Sindecom por essa importante oportunidade e evento. Muito obrigado. obrigada. Muito obrigada, Nancy e Antônio, pelas informações sobre Campinas.